Primeiro, queria agradecer pelo convite. Fiquei extremamente feliz, com a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês. Eu acho que de modo geral, as mulheres elas vêm se reinventando e procurando ser humano de modo geral, né? Trabalhando nessa parte do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E eu tô nessa pegada, até que cheguei a Vanessa. Ai, olha, deixa eu falar, a Priscila acabou de responder, minha amiga da Espanha. E ela tá, tipo, Olha, legal, tava fazendo cirurgia, bem legal. que legal. É, e a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu já vi um monte de gente aqui comentando que eu conheço, que conhece um pouco da Flávia. Eu Legal, conheci a Flavinha. Vanessa através do Instagram. E, assim, a minha maior busca no primeiro momento, através da mentoria, né, foi trabalhar a Flávia em si, né? Trabalhar os meus medos, trabalhar a minha insegurança. Eu sempre fui uma mulher muito focada no trabalho e quando falava de relacionamento eu sempre me boicotava, saía pela tangente. Quando eu via que me oferecia algum tipo de risco, eu já fugia da relação. Sempre foi assim. E eu falei, poxa, até quando que eu vou ficar nessa, né? Já fui casada, tenho um filho de 10 anos, então eu não queria mais viver esse tipo de realidade, porque precisava enxergar, encarar as coisas, né? E eu não queria ficar transferindo a responsabilidade para o outro. Então, isso ficou muito claro para mim que, assim, eu que tinha que mudar, esse movimento tinha que acontecer em mim, até que eu encontrei uma relação que foi extremamente desafiadora, está sendo extremamente desafiadora, mas veio muito ao encontro, sempre falei para Vânia, olha, essa relação, assim, veio muito ao encontro do que eu precisava trabalhar em mim, porque se eu tivesse as outras relações que eu sempre tive, falando de relação, falando um pouco da minha intimidade com vocês, eu sempre, a relação tinha que ser muito do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, estava tudo Uhum. bem, mas a gente não se veria mais, né? Eu não, né? Ótimo. Não haveriam novos encontros, tinha que ser muito do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. A pessoa tinha que respeitar muito o meu trabalho. Eu sempre fui muito dedicada para o meu trabalho, sempre fui, profissionalmente falando, sempre fui muito bem resolvida, muito competitiva. Então eu me dedicava e quando tinha um desafio novo, eu me debruçava sobre aquilo e a pessoa tinha que aceitar. Só que o contrário não era verdadeiro. Eu queria, não, como assim você vai trabalhar? Não, então, né, Uhum. não aceitava. Uhum. E aí eu fiquei, né, durante 2 anos, né, do meu último relacionamento solteiro e trabalhando o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, trabalhando minha intimidade com Deus, a minha fé, me aproximando. E aí eu cheguei na Vanessa, que foi bem, né, a mentoria veio muito ao encontro do que eu estava buscando, que era trabalhar os meus medos. Porque quando eu me pegava, né, como eu sempre fui uma pessoa muito crítica, ao mesmo tempo insegura, né? O meu antigo relacionamento houve uma traição, então isso, por mais que eu tivesse trabalhado, né, impactava, não, é inevitável. Eu Então eu lembro que queria, você me, eu lembro que você me procurou e namorando à distância, né? E com esse sentimento de última relação ser traída. E agora como é que eu lido com essa distância e com esse sentimento que me assombra? Então eu lembro que você muito acelerada, com esse sentimento, né? Que dava para ver que estava transbordando de você realmente, né? E essa vontade sim, também de sair fora. Só fazendo uma pontuação nessa fala que eu achei muito interessante, que você falou assim. Na área profissional, eu me desenvolvi e fui atrás né, e cresci. E no relacionamento amoroso, eu sempre me boicotava, né? Quando uhum, chegava o desafio, eu pulava fora, eu não queria, exato. né? É muito importante, porque a gente falou disso, só fazendo uma brechinha aqui, Flá, a gente falou disso na aula de ontem, né? Da mulher Ah, madura e da mulher imatura. E imatura também foi um ponto que você me trouxe no começo, né? Poxa, sim, eu me sinto uma mulher imatura, né? Em relação a essa área da minha vida. Lembrando que a imaturidade tá ligada a áreas, né? Você pode ser madura profissionalmente e não ser emocionalmente, amorosamente, né? Flavinha falando. E perfeito. você chegou com esse ponto, né? De maturidade e agora trazendo aqui já na fala a maturidade, né? Na percepção. É importante a gente perceber, né? Sim, Porque aí, não, a maturidade está em eu, peraí, se eu quero, eu sou responsável. Eu preciso encarar isso, né? Eu preciso fazer diferente, mas vai lá, continua que perfeito. tá Não, e é maravilhoso. justamente isso, porque como a gente tem esse perfil, né, eu tinha esse perfil muito, e não que eu mudei, eu simplesmente evoluí, melhorei. Quando eu Sim, me encontrava uma exatamente. situação diferente no relacionamento que me causava algum tipo de ameaça, de medo, eu focava no trabalho, tipo, Uma né, me fuga. boicotava da relação. Então eu não buscava me desenvolver, resolver a situação. Peraí, vamos tentar entender o que que a gente pode fazer para corrigir isso e para seguir, ou para, né, interromper, enfim. Então foi Uhum. muito legal essa parte de trabalhar, né, o eu, e eu tinha, como eu era uma pessoa muito crítica, eu sempre apontava para o outro.
Ah, não, Uhum. fulano de tal fez isso, fez aquilo. Então, assim, consegui trazer Sim. essa super responsabilidade para mim, né? Trazer Uau. chamar essa atenção. Uau. E assim, para ser bastante desafiadora, até a questão do relacionamento, eu sempre tive um preconceito sobre relacionamento à distância, né? E aí, Uhum. né, vem Deus e fala, não, pera, você tem que trabalhar esse teu lado, então eu vou te trazer uma pessoa que não é da mesma cidade que você. Então isso foi um ponto bastante desafiador também. E se não bastasse, como eu falei para vocês, essa questão de medo, de insegurança, né, de desconfiança, de projetar sempre no outro a culpa, eu trouxe uma pessoa que é um parceiro extremamente parecido comigo em vários aspectos. Então, assim, Que tá te, sendo bastante, que te afrontou é, muito. foi bastante desafiador, porque eu vi, assim, várias situações que eu agia da mesma maneira e, tipo, e eu tava com essa dificuldade de conseguir conduzir. E aí foi muito do que a Vanessa falou, da gente conseguir se dedicar para a relação, né? De querer Uhum. fazer dar certo. E quando a gente trabalhou a mentoria, foi um ponto que eu falei para Vanessa bem, que eu fui muito incisiva assim para ela. Eu falei, olha, Vanessa, eu tô, né, a gente tô te procurando, eu acredito extremamente no teu trabalho, só que a minha ideia é tentar fazer dar certo, porque até então eu sempre falei, para resolver, o que eu fazia? Eu ia no caminho mais curto, tchau. E Uhum. não Uhum. me permitia. Então eu falei, olha, quero que você me ajude a enxergar realmente o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. A minha busca é essa, é trabalhar esses medos, é trabalhar essa insegurança. E aí a gente foi trabalhando e foi dando super resultado. E é muito legal, porque assim, eu acho que o ponto mais importante que vale compartilhar com vocês é vocês acreditarem no processo, vocês viverem o processo. Lógico, fazer a parte de vocês, se Muito dedicar, bom. mas assim, aquela lei da atração mesmo, de realmente acreditar que o que vocês estão fazendo vai dar resultado. Porque Exatamente. em vários momentos eu fazia, tipo assim, ainda tinha aquele resquício de Flávia do passado, de procrastinar, de capaz que isso aqui vai funcionar. Imagina, eu vou ficar fazendo papel de trouxa, vou ficar mandando mensagem, vou ficar correndo atrás, Flávia, paciente. Eu não sou assim. Então, assim, em vários momentos vem esse pensamento de procrastinar, de desistir do processo. E era muito Uhum. engraçado porque eu falava, não, vou focar e vou fazer dar certo. Preciso ter a minha percepção final sobre a mentoria em si. E aí, quando eu tava, porque tem dias que, né, a gente oscila, tem dias que a gente tá super bem, super otimista, e a gente começa a colher os frutos, e tem dias que as coisas não fluem tão bem. Por conta do trabalho, por conta do relacionamento, Uhum. por conta de filho, de Porque somos whatever, né, humanos. vários. E aí eu vi, assim, uma pessoa, tipo assim, extremamente inflexível em alguns momentos, tipo, super mordendo a isca. Eu falava, cara, tipo, cacete, como assim, né? Tá dando muito resultado. Então, é realmente essa questão de você acreditar, de você se dedicar e fazer o certo, realmente, Uhum. tem uma frase que a Vanessa fala, eu devo ter até anotado aqui em algum lugar, mas do que assim que a gente eu não lembro a frase em si, mas assim, o que a gente dá é o que a gente recebe. Uhum. Então, é Uhum. justamente isso, né? Tem funcionado, tem dado muito certo. Eu compartilhei com vocês, então, qual que era o objetivo, né, de quando eu procurei a mentoria em si, os medos. Então, era essa questão de realmente, assim, de ser enganada, eu passo mal de pensar que alguém está me passando para trás, de que alguém está me enganando, justamente porque eu não faço isso com o outro, então eu não gostaria que fizessem, né? E inconscientemente a gente começa a falar, poxa, né? Tô sendo tão sincera, tão verdadeira e vivo com essa insegurança, né? Não faz sentido. Por isso que até em muitos momentos eu me boicotava da relação, porque para mim não fazia sentido estar numa relação de insegurança, né? Eu preciso ter Uhum. aquela confiança. Só que a confiança é uma coisa que você constrói, né? Que os dois constroem Exatamente. juntos, né? Exato. Então, e aí se tornava mais desafiador por não ser da mesma cidade, por ter essa questão ainda que, né, do trabalho, que eu extremamente focada, tipo assim, que a gente precisa ponderar. Então, os medos Uma que eu coisa, tinha, Flavinha. Exato, era isso que eu ia te questionar. Em relação aos medos que você tinha e as transformações que você viveu em relação a eles, se você puder fazer essa divisão. Por exemplo, eu estava insegura, eu não tinha paciência, eu achava que, sei lá, se eu desse muito, eu ia, né? Teve uma vez que você me trouxe, tá, mas não tem aquela história de que a mulher ela tem que dar um pouco menos que o homem? Não foi? sim, Então, aí é o medo de amar, né?
muitas mulheres querem amar, mas têm medo de amar, né? Então, assim, se tu puderes nos trazer os teus medos pontuais ou, quiçá, as transformações que você viveu através deles, o que que mudou hoje na Flávia? Eu cresci com a minha avó falando, olha, Flávia, tu sempre tem que gostar menos do homem, né? O homem tem que sempre gostar mais de você. Então, isso, né, a gente escuta, né, de pai, de mãe, de avós, muito disso, né? Para tu não sofrer, tu tem que gostar menos, né? Não deixa o homem montar cavalo, né? Essas frasezinhas baratas aí. E realmente, assim, essa parte dessa questão de ser trocada, né? A qualquer momento, né? Pode conhecer, pode viver uma experiência com uma mulher melhor do que eu, mais bonita do que eu, mais inteligente, mais bem-sucedida. E realmente são coisas que a gente, infelizmente, a gente cria por N situações na nossa cabeça. E é muito engraçado que quando você começa a fazer esses movimentos, eu via que assim, cara, tipo, meu parceiro nem fazia isso, ele nem me dava motivo para pensar isso. E realmente é um negócio louco. Então, aqui nessa questão de ser enrolado, ou da insegurança, meu, é um negócio meu. E que em vários momentos, assim, eu tentava gerir isso e não compartilhar, mas é inevitável, porque, meu, ainda mais eu se tratando de Flávia, que, tipo, meu corpo fala, meu rosto muda. O corpo fala, Então, exatamente. Eu acho que não é de então, Flávia, é de qualquer pessoa, né? é, Tem a comunicação realmente verbal e tem a comunicação física, né? Não tem como você negar. O físico realmente responde, né? Mulher se fecha, fica fria, fica distante, fica meio grosseira, né? São todas reações dessa mente que está separada, né? Que é o que acontece quando a gente começa a desconfiar, quando a gente começa a deixar que a insegurança tome conta da gente, né, Flavinha? não, e é um sentimento terrível porque assim, não é uma coisa real, é uma coisa que realmente você criou, você está vivendo um negócio que assim, ilusório, e você começa a, né, cobrar e, né, e gera o atrito inevitável, a discussão na relação, por uma coisa que realmente assim, é um problema que você precisa trabalhar. Então é muito. A Vanessa sempre falava, e às vezes eu saía da mentoria e falava, cara, tipo, parece que ela fica só defendendo meu parceiro, tipo, eu sempre. E ela sempre falava, meu, é sempre sobre você, Flávia. É você, a mudança tá em você. Tipo, em momento algum, e eu já vi vários comentários aqui na página da Vanessa, tipo, você fica do lado dos homens. Você, tipo, não, né? Você precisa trabalhar em você, você precisa oferecer o que você tem de melhor, né? Em vários Tem momentos ela falava, Flávia, por que que você entrou na relação? Eu entrei para fazer dar certo, eu entrei para amar, eu entrei para ser feliz. E o que que você tá fazendo para isso? Eu falei, pois é, eu tô fazendo joguinho, eu não respondo. Tipo, como que você vai? E aí, uma coisa que eu ensino para todas as minhas amigas, que eu compartilho com todo mundo, que eu posso ver a Vanessa me explicando isso aqui. Ela fala bem assim, Flávia, você quer viver um relacionamento saudável? Ela faz assim com a mão, tá, gente? Você quer viver um relacionamento saudável, que funciona, né? Um casamento perfeito, nananana, mas você não acredita nisso, você acha que todo homem trai, nanana. Como que você vai viver uma coisa que você não acredita? Tipo, e realmente é isso mesmo. O primeiro passo é você acreditar que você é capaz, que você é merecedor. Uma coisa que eu não acreditava era isso. Tipo, meu, eu nem mereço. Tipo, tá tudo bem. Eu preciso focar na minha carreira profissional, no meu filho e eu não mereço ter um relacionamento. E realmente, assim, se você não acreditar no que você deseja, seja qual for o teu desejo, não só se tratando de um relacionamento em si, de trabalho, de, né, sonhos, enfim. O primeiro passo é você acreditar que isso é possível e se movimentar. Não adianta também, beleza, acreditei, tá tudo bem, tá numa bolha. Não, você precisa se movimentar e se você sentir que faz necessidade, que você se faz necessário, que você não consegue chegar no teu objetivo final sozinho, talvez seja necessário você buscar uma ajuda. E uma coisa que eu quero, antes de finalizar aqui, que eu quero compartilhar com vocês, eu sempre fui uma das pessoas que sempre fui, não. Eu tinha uma certa resistência em acreditar que as coisas funcionavam. Então, quando o pessoal falava assim, vou dar um exemplo assim de, né, alguns anos atrás, psicólogo. Eu, tipo, capaz que eu vou pagar psicólogo. E eu tive que morder a língua porque eu pago psicólogo, pago terapeuta para mim e para o meu filho, né? Então, assim, eu não acreditava no trabalho do profissional. Eu não desmerecia na frente do cara, é óbvio, eu acho que isso é antiético, mas eu não acreditava que eu precisava, né, de um psicólogo, de alguém para me ajudar a resolver os meus problemas. E hoje é muito importante isso. E foi aí que a mentoria entrou. Então, assim, é realmente buscar ajuda, se articular, se movimentar. O fato de você fechar, por exemplo, a mentoria da Vanessa é muito voltada para relacionamento. Não quer dizer que você vai permanecer no relacionamento. Não existe uma receita de bolo, né, Vani?
3 xícaras de açúcar, 3 de trigo. Não, não tem. Bom, né? Se tivesse, a gente talvez funcionaria um Tem um pouco. caminho, né, Flavinha? A gente tem um caminho para se reencontrar. E nesse reencontro, muitas vezes, a pessoa que está com a gente percebe que não é por ali, né? Ou quiçá, a gente vai percebendo, vai se esforçando, mas vai vendo, às vezes, poxa, a gente vai entendendo os nossos limites, a gente vai entendendo o que a gente quer e o que a gente não quer. Muitas vezes a gente conectou a pessoa num estado mental que não era o estado mental que a gente gostaria de estar. E a gente transforma esse estado mental e a gente não pode querer controlar que o outro vai transformar o estado mental dele também. E a verdade é que a gente conecta por ressonância, né? A gente vai falar, acho que isso na aula de hoje, inclusive. Então, o que acontece? Se eu estava uma pessoa que eu nem conhecia, que é o que acontece muito na mentoria, né? Por que a Flavinha não se sentia merecedora? Porque ela não sabia quem ela era realmente. Ela não conseguia se perceber a mulher em potenciais, né? Somente ela conseguia ver que, poxa, na carreira profissional eu sou foda, mas no relacionamento eu não me sinto. Não me sinto merecedora de amor. E como que eu vou me sentir merecedora de amor se eu estou aqui insegura, desconfiada, fazendo joguinho, né? Eu lembro que você vinha para mim, Van, e se eu fazer isso? Joguinho, né? Querendo articular uma jogada ao invés de amar Jesus, sinceridade, honestidade. Querendo aplicar as ferramentas do trabalho no relacionamento, diz o Michael. Então, Perfeito. então, essa mudança de mindset, de poder se perceber uma mulher com valor, né? Uma mulher merecedora, uma mulher cheia de qualidades, cheia de potencialidades, né? Que foi esses pequenos movimentos que você foi fazendo. Eu acho que um ponto bem marcante do processo também foi você se perceber se corrigindo, né? E pedindo perdão. Você disse assim, você foi um pouco relutante, assim, você fez, mas eu senti a dificuldade de receber essa ideia, né? Como assim eu vou me perdoar? Porque a ideia que eu trago, né? A gente tem que olhar pra gente. O outro vai ter os pontos de melhoria dele, mas corrigindo os meus, eu mostro pro outro uma forma de fazer o mesmo, né? Porque eu tô fazendo diferente dele, né? E a gente fica esperando que o outro peça perdão pra gente, mas a gente nunca pediu perdão, né? Então, acho que esse foi um ponto que, pelo menos pra mim, marcou muito no teu processo, e te ver agindo e depois te ver dizendo, meu Deus, faz todo sentido, né? Isso foi muito, entre tantos pontos marcantes da nossa troca na mentoria, esse foi muito legal de acompanhar. Flavinha mais tranquila também, né? Mais confiante. Me diga uma coisa, conta para essas mulheres a pergunta que não quer calar. Como eu saí de uma mulher insegura para passar a confiar? No que eu passei a confiar? O que eu trabalhei na minha visão para me sentir hoje uma mulher mais confiante de mim mesma? Eu acho que assim, um ponto muito importante que ajuda nisso é essa questão de primeiro parar de se julgar, parar de se cobrar e fazer isso com o outro, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente só tá apontando o dedo, apontando, a gente julga, a gente critica, a gente condena. Então, assim, realmente, acho que essa ideia do que a gente falou um pouco, né, Vani? De querer sair de onde está, de se movimentar, de enxergar que realmente, olha, até aqui eu agi dessa forma e não funcionou. E eu não quero mais colher os mesmos resultados, né? E se eu Exato. continuar fazendo as mesmas coisas, eu É vou, tempo. né? E Muito bom. assim, é um negócio muito amplo, né, Vani? Porque a gente atrai as pessoas que alimentam os nossos vícios, né? Que Exatamente. essa questão de que os opostos se atraem, para mim não tem nada a ver, não faz muito sentido, né? Então é realmente essa saída da zona de conforto e buscar e assim entender que o processo e que esse movimento ele vai te trazer resultados positivos, né? Que você consegue muito do que a gente vive é o que a gente acredita, né? Então a gente tá com aquele medo de ser enganada, de ser passado para trás. Meu, nem era para acontecer, mas você botou tanta pressão né? Tanto Exato. peso nesse pensamento nesse sentimento que as coisas acabavam acontecendo para provar, né? Porque até esses tempos assisti novamente aquele filme que fala O Segredo, que fala Uhum. justamente da lei da atração, né? Que nem era para acontecer hoje. O cérebro ele não consegue entender se o que você está sentindo, se o que você está desejando é bom ou ruim. Ele Uhum. simplesmente atrai. E Exato. se você ficar nessa matrix, né? De pensar coisas ruins, é o que você vai E atrair. muito bom você ter tocado nisso. Só um minutinho. Amor, você pode pegar a extensão do carregador? Talvez baixe aqui a qualidade.
Muito legal você tocar nisso, porque esses aspectos vão ser falados na nossa aula de hoje. Parece até que a gente combinou, né? Mas vai ter esse processo de criação, né? E não é muito lógico. Muitas pessoas ficam pensando, nossa, o que é lei da atração? Acha que é uma coisa meio que mística, mas ela é muito lógica. Para pra pensar, a mulher que está insegura, né? O pensamento dela está sempre catando uma razão para insegurança. Então ela fica ali investigando, ela fica ali distorcendo coisas, porque uma mulher ontem até me trouxe, eu não tenho a frase específica, porque seria muito legal se eu tivesse, mas ela leu uma frase me trazendo para mim como se aquilo desse a entender que os dois se queriam de volta. A frase que ela falou para mim estava bem clara que a mulher não queria mais o cara. Olha a distorção, é quando tem um número 6 no chão, numa ponta um V9, na outra ponta o outro V6. A mulher que tá com a insegurança na mente, ela fica buscando coisas para alimentar, e aí quando ela busca, o estado emocional dela altera as reações dela. Como é que uma mulher insegura vai ser amável? Como é que ela vai ser harmônica? Como é que ela vai ter atitudes de confiança, né? Não tem como, porque você está vibrando no medo e você vai agir de acordo com ele, né, Flavinha? Hoje você se Por mais que você haja diferente, né? A gente sempre falou nas nossas mentorias, né, Vani? Que o sentimento, né? Quando a gente vai mandar uma mensagem, o sentimento chega antes. Por mais que você escreva, vou fingir demência, fazer de conta que tá tudo bem. Meu, teu sentimento já chegou antes. Não adianta você escrever, eu te amo, e tá com raiva do cara aqui porque aconteceu determinada situação. Então, Exato. Você hoje poderia dizer que aprendeu a expressar suas necessidades? Sim, super, de uma maneira saudável, né? Porque na verdade, eu sempre expressei, mas de uma maneira totalmente atropelada. E assim, Sim. Eu não queria muitas vezes resolver, eu queria só apontar e criticar, e não é essa a ideia. E é muito, assim, mais um ponto antes da gente finalizar, é essa questão de vocês, primeiro, falar para vocês que é fácil o movimento, não é fácil. Mas eu acho que mais difícil é a gente se manter no lugar que a gente está de insatisfação, de insegurança, de medo, sabe? A Vanessa, eu encho o saco dela porque eu vivo puxando o saco dela e falando o quanto como que eu posso explicar para vocês? Assim, ela entende, faltam palavras, literalmente, mas o quanto ela domina o assunto, né? E o quanto ela, assim, realmente me identifiquei com ela muito desde o começo, porque tinha medo de pegar uma profissional que passasse a mão na minha cabeça, porque eu tenho um poder de persuasão bom, às vezes, assim, em algumas situações. E eu fico com medo de persuadir as pessoas, né? E ela começar a falar, não, você tem razão, Flávia, não, é isso mesmo. E ela nunca, tipo, em várias situações de eu gerar provocação para ver o que ela ia falar, para ver se ela ia vir na mesma linha que eu de pensamento, ela falou, não, Flávia, desculpa, mas não é assim, não tá certo. Então, assim, é de realmente ter o conhecimento, de conduzir realmente os assuntos com maestria, sempre falo isso para ela, de te fazer enxergar que, olha, que realmente, né, se você continuar agindo dessa forma, a gente não vai conseguir colher os resultados que você está buscando. Então, né, de jogar a responsabilidade pro mentorado, para quem está participando da sessão, isso é muito importante. Assim, não é um processo fácil, e eu entendo que a gente tem que estar o tempo todo nessa busca, né, de evolução, de autoconhecimento, de ser uma pessoa melhor. Em determinadas situações, em determinadas relações, vocês cheguem a um ponto que você fala, olha, realmente, eu evolui tanto que hoje não faz mais sentido eu estar nessa relação. Ou que, cara, eu evolui tanto e meu parceiro acompanhou e a gente tá together, tipo, muito massa. Então, é isso. Exatamente. E aí você vai se soltando daquele medo que te aprisiona, né? De estar ali, mas não estar 100% entregue, porque fica articulando, né? Não, peraí, eu tô fazendo a minha parte, eu tô usando de cada situação para tirar o meu aprendizado, para me responsabilizar. E aí aquilo que eu te dizia, que foi o que você falou agora, né? Cara, se você sentir que não vai dar certo, você vai sair em paz. Porque você pensa, caramba, eu usei dessa relação para crescer até onde eu pude, com a esperança de que o outro nesse movimento também viesse comigo. Mas se ele não veio e aqui é o meu limite, eu saio tranquila, né? Então a mulher insegura, né, Flavinha? A mulher insegura, ela fica na relação, ela ataca e justifica, né? Justifica porque ele me faz isso. Mas por que não saiu então, né? Então eu costumo dizer, ou fica para transformar, ou sai para transformar.
não fica para alimentar sofrimento, né? E querer justificar o sofrimento como se o outro fosse causador dele, porque a gente fica dependente de que o outro faça alguma coisa para que eu seja feliz, de que o E outro faça muitas alguma vezes a coisa para gente que eu seja vira amada. um desafio, né? Uma briga de egos ali, tipo de Exato, não vai ser meu, não vai mais ser de mais ninguém. Não é assim, né, gente? A gente precisa exatamente. enxergar o nosso processo ali durante a relação em si. Lógico que a gente busca ajuda para se manter na relação, que foi o que eu fiz, né? Quando procurei a Vanessa, porque até no começo da fala, eu falei, olha, o meu caminho sempre foi o boicote, eu, tipo, sair fora, né? Tipo, não vou pagar para ver. Meu, foi transformador, assim, se vocês me perguntarem, indica a mentoria? Sem, de olhos fechados, indico, realmente vale a pena, vale o investimento, desde que vocês tenham essa ideia, essa responsabilidade de que, assim, a Vanessa vai, né, dar o caminho das pedras ali, vai orientar, vai trazer uma outra visão, porque a gente, até quando a gente conversa com outras pessoas, né, que não profissionais do assunto, eles têm uma visão diferente, porque eles estão fora da relação, não envolve sentimento, não envolve um monte de coisa que faz a gente olhar de uma forma diferente, né? Então, valido a todas vocês, né? Eu vi que tem um monte de homens aqui na live também que estão, né, procurando esse autoconhecimento, né, já é o primeiro passo. Não permitam que o sentimento de negatividade, né, façam com que vocês desistam do processo aqui. Então, assim, vale a pena realmente entender um pouquinho mais da mentoria da mulher madura e seguir. Eu acho que vocês vão ter bastante sucesso. E agradeço, Vani, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho. Não tenho muito hábito de falar da minha vida pessoal, mas está Mulher sendo. maravilhosa, quase nem precisou de mim aqui, gente. Poderia ter aberto essa live com essa mulher. Muito bom, eu te agradeço. O Michael tá dizendo que mandou muito bem, né? Nem parece que você é a primeira vez que está numa situação assim, compartilhando a sua intimidade. Mostra realmente a sua disposição em dividir essa transformação, E a né? pergunta que não quer calar, ela se considera hoje uma mulher muito mais madura ou não? O Michael tem que trazer ele para Sem as lives. sombra de dúvidas. Maicon, cadê o Maicon? Deixa eu ver ele. Tô aqui, ó. Aqui traz os bastidores. Com certeza, Maicon, muito, muito melhor. Eu vou até compartilhar uma intimidade minha da Vanessa aqui, que eu falei para ela, Vanessa, a gente precisa fazer o processo do desmame, né? Porque a gente finalizou as nossas mentorias aqui. Eu falei, não quero te largar, vamos fazer a cada 15 dias, a cada um mês, porque está sendo muito legal essa troca. E realmente, assim, muito mais madura, muito mais preparada, e não só na parte de relacionamento né, em todos os aspectos da vida, assim, sabe? Muito, muito bacana, vale muito a pena todo investimento, todo cuidado, todo investimento que a gente faz, né, consigo mesmo é valioso, né? Então, tô bem feliz em poder Né, Flávia? compartilhar com vocês, com Não tá certeza. na live. Parece, a Simone falou, parece a Vanessa falando até, que mudança. Olha só o quadro. Meu Deus, que honra ouvir isso, ler isso. A gente é reflexo, né, Flavinha? Quando a gente se relaciona e o que eu tenho para te estender é bom e vem do mesmo centro, não tem como você não querer pegar isso, né? Você pega e a verdade, eu costumo dizer que tem pessoas que dizem mais uma falsa crença, dizem que a verdade para mim é diferente da verdade para ti. E se fosse mesmo, não seria verdade, porque a verdade é única, né? Então não tem como ser uma Sim, verdade para mim, uma verdade para você. A verdade ela apenas é. E por isso que ela pode ser estendida, né? Por isso que é tão fácil de ser acessada, porque o que é real é bom, né? O que é real é bom. E tudo aquilo que eu vivo de insegurança, de medo, de ansiedade, de orgulho, né? De tudo isso é ruim. E por isso que nos faz sentirmos sofrimento, porque a gente está distante do que é real. Distante do que é real, da nossa sim. realidade, que é totalmente boa, né? Então, eu acredito que hoje, só de ver a tua expressão, Flavinha é muito mais calma, porque essa bichinha era acelerada, minha Nossa Senhora. É, eu sinto a verdade em você. Eu sinto essa busca que é exponencial, né, Flavinha? Não quer dizer que eu estou 100% na minha verdade, mas eu uso de cada situação do meu dia a dia, com as pessoas do meu trabalho, com o meu parceiro, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, para aproveitar e praticar aquilo que eu sei. Horas eu consigo, horas não. Quando eu não consigo, glória, porque eu posso observar e me corrigir, e assim a gente vai se
tornando cada vez mais essa verdade. Então, por isso que não é um processo que acaba quando termina, né? É um processo que segue para o resto da vida e cada vez vai ficando melhor, não é mesmo? É verdade. Ai, Poética bem hoje, tô feliz. achando. Ai, meu Deus, qual que é que lua que você tá mesmo? Amada, Obrigada, de gente. coração, Obrigada pela oportunidade. Bem feliz mesmo em compartilhar. Fiquei extremamente honrada assim com o resultado, né, que eu colhi, com a evolução. Eu acho que né, no decorrer do dia a dia a gente sempre tem a oportunidade de pôr em prática o que a gente está aprendendo exato. e tô bem feliz. Vani, não me abandone. Viu? Olha só. Preciso de Parabéns, você. tá? Gratidão. Parabéns, tá? Obrigada.